Graça e paz, amados. Tudo bom? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como é bom a gente estar sempre lembrando a palavra do nosso Deus. É palavra que nos fortalece, que nos direciona, que nos impulsiona, que nos dá ousadia, porque nascemos de um Deus que é maravilhoso. E esse Deus jamais, nunca, ele apartou da sua criação. Nunca. E hoje, queridos, nós vamos falar de algo maravilhoso, de uma história maravilhosa, a maior história de amor. Aliás, a única história de um verdadeiro amor. Eu gosto muito de falar que a história de amor de Deus com seu povo, ela teve 5 atos. A palavra em Isaías 46:10 diz que desde o princípio o Senhor faz conhecido o fim. Então, desde o princípio até o fim, a história de amor de Deus com o seu povo, com a sua criação, se resume em 5 atos. Eita, então vamos lá. No primeiro ato, nós vamos ver lá em Gênesis, no começo da criação. Mas antes nós vamos orar. Amém? Pai, eu quero te adorar e te louvar, Senhor, por um amor tão grande, por este amor tão perfeito, por este amor tão maravilhoso, por este amor que não desiste, por esse amor que insiste, por esse amor que nos envolve, por esse amor que nos direciona, por este amor, Senhor, que está sempre pronto a escutar a voz do amado. Pai, eu te glorifico e te exalto pela sua presença através do Espírito Santo. Espírito Santo, amado Deus Emanuel conosco, que nos ensina e nos exorta, e nos consola e nos direciona, mostrando sempre o caminho a percorrermos nessa vida da nossa peregrinação. Jamais estamos sozinhos, jamais o Senhor nos abandonou. E eu quero te pedir, papai, neste momento, que nós estamos aqui partilhando da tua palavra, estamos aqui, Senhor, debaixo dessa unção, sendo, Senhor, sendo movidos por esta unção maravilhosa do Pai, que ensina os teus filhos. Obrigada por cada um que vai estar escutando este vídeo, que vai estar sentado aos pés do Espírito Santo para aprender o que é e como é viver a vida de filho de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Então, nós vamos ver no primeiro ato desse relacionamento, dessa história de amor. Nós vamos lá para Gênesis 1, no começo de todas as coisas, amém? Então, no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver o princípio de todas as coisas. Quando diz aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra. O capítulo 1, nós não vamos ler todo, depois você lê na sua casa, aí no tempo, mas o capítulo 1 e o capítulo 2 mostra o amor do Criador expresso em um belo poema para a sua criatura. É quando ele começa a formar aquele jardim maravilhoso. Ele fazendo tudo na maior perfeição, para depois ele colocar a coroa da sua criação ali.
Então, quando você começa a ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você depara com a grandeza do seu Criador. Você depara com a beleza de todas as coisas, a beleza da grandeza do nosso papai, desse amor maravilhoso. Então, esta é o primeiro ato dessa grande história de amor. Aleluia. Então, aí quando nós chegamos aqui no capítulo 2, quando Deus sopra no homem, começa a formar o homem do barro. E aqui fala que ele modelava, se ele modelou o homem, ele tocou no homem, ele fez o homem, ele te fez e ele me fez. Eu fico imaginando o amor dele, porque eu imagino a nós, quando nós fazemos alguma coisa, porque nós temos o poder criador dentro de nós, então quando você começa a fazer alguma coisa, você se derrama inteiro naquela criação que você, num desenho que você está fazendo, ou num bolo que você está fazendo, alguma coisa que você está fazendo, você se derrama inteiramente naquela obra das suas mãos. Agora eu fico imaginando Deus, o nosso Pai, quando Ele nos modelou ali, Ele foi formando com a sua perfeição cada coisa no seu lugar, cada órgão no seu lugar, cada musculatura, cada fibra, cada célula, aquela perfeição do papai. E ele formou o homem do barro. Ele formou o homem da terra. E quando vamos dizer, aquele boneco estava totalmente formado, aí a palavra diz aqui, no capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Que coisa maravilhosa! Saber que esse ar que você respira tem um dono. O dono do seu Criador. Então, nesse primeiro ato da história da criação, desse amor maravilhoso, aí Deus coloca o homem nesse jardim e Deus fala para ele assim. E o Senhor, no versículo 15, diz assim: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda certeza morrerás. Essa foi a única lei do amor, a lei da preservação da coroa da criação. Essa foi a lei, a única lei, naquele lugar maravilhoso, aonde diz a palavra que a tardinha, no virar, aqui no capítulo 3, no versículo 8, fala assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Naquele momento, era um momento em que o Pai, em que o Criador ia encontrar com a sua criação. É neste momento maravilhoso. Mas em todo esse relacionamento que Deus se derramou no ser humano,
mas ele deixou uma só regra, vamos dizer, uma só lei: não comas. Tinha uma abundância naquele jardim, abundância de árvores frutíferas. Quando eu estou de manhã tomando meu café da manhã, eu gosto muito de mamão, e eu fico às vezes eu paro e penso, eu falo, Pai, quantas frutas, quantas diversidades de alimentos que o Senhor colocou à nossa disposição. Um gosta de mamão, outro gosta de maçã, outro gosta de banana, outro gosta de uva. Que coisa maravilhosa essa grandeza, essa diversidade de alimentos para nosso suprimento. Esse é o meu Pai, esse é o seu Pai, amém? Mas nessa lei, que eu chamo a lei da preservação do amor para a sua criação, ele só falou assim: só tem uma no meio dessa imensidão de árvores, não coma, porque se o dia que você comer, você vai morrer. E essa morte fala de uma separação eterna do Criador. E a partir daí, nós vamos entrar no segundo ato da história de amor do Criador com a criação. E aí, quando nós vamos para o capítulo 3 de Gênesis, no primeiro ato, a expressão do amor, que é o capítulo 1 e o 2, é a formação do homem. Aí, quando chega no capítulo 3, desse segundo ato, dessa história maravilhosa de amor, tem uma tragédia. Uma tragédia. Qual tragédia? A destruição do poema de Deus, a separação da criação, do Criador com a criatura. A separação. Houve um desligamento, houve uma separação. Por quê? Aquele que soprou em nós a sua vida, santo, perfeito, maravilhoso, ele deixou uma regra, uma lei: não coma, porque o dia que você comer, você vai separar de mim. E aí, o nosso relacionamento jamais poderá voltar a esta comunhão, porque entrará dentro de você a morte, e morte não comunga com a vida. E aí nós vamos aqui no capítulo 3 do nosso segundo ato dessa história de amor, que fala assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Olha aí a astúcia de Satanás para destruir a obra da perfeição de Deus, que sou eu e você. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com certeza não morrerás. Ela falou: que doidice é essa? Como que você comer de uma árvore, você vai morrer? Não, não existe isso não. Atenção, queridos. O diabo ainda continua desdizendo aquilo que Deus diz. Aí, no versículo 5, fala assim: ora, o diabo falando: ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.
E quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava na sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Eles perceberam e logo eles começaram a se cobrir, diz aqui, com a folha de figueira, e fizeram cintas para se cobrir. E quando Deus vem à tardinha à procura, a palavra, como nós já lemos, ele diz que estava passeando e eles procuravam a esconder, e Deus falou: onde estás? Onde estás, Adão? Deus sabia onde ele estava. Deus sabia, mas Deus estava esperando. Eu creio que Deus estava esperando. Senhor, me perdoa. Eu fiz aquilo que era indevido, mas eu não quero perder a sua comunhão. Eu não quero perder o nosso relacionamento. Mas não foi isso que Deus escutou de Adão. Quando ele perguntou para Adão onde ele estava, a tragédia, a destruição já estava dentro do ser humano. E Adão falou para ele, Deus perguntou: quem que te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? E logo ele falou: foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu de comer da árvore. Então, aí começou as acusações, aí começou o homem a sua autojustificação. Aí começou todo o processo do ser humano em se justificar, em querer ser da árvore que ele comeu, do conhecimento do bem e do mal. Ele começou a querer saber muito mais que o seu Criador. Ali foi afastado o homem do seu Criador. O homem foi afastado. Este é o segundo ato da história da criação, a tragédia. O primeiro ato, a expressão do amor. O segundo ato, a tragédia. Agora nós vamos para o terceiro ato. O terceiro ato. Esse terceiro ato é o divisor de águas na minha vida e na sua vida. O terceiro ato vai falar do amor que não desiste. O amor sofredor derrama o seu sangue a favor desse poema. E quando Deus, o homem separou de Deus pelo pecado, por causa do pecado, em Gênesis 3,15, tem uma promessa de Deus, que ele diz aqui: estabelecerei inimizade, falando com o diabo, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Aqui começou, aqui tem a promessa da nossa restauração. Eu acho tremendo que quando Deus ele vê Adão e Eva se cobrindo ali, a bondade de Deus se volta para Adão dizendo assim: Adão,
a sua autojustificativa, a sua autocobertura, de nada adianta. O pecado continua vivo entre eu e você. Mas eu vou matar esse animal. E como a pele desse animal está te cobrindo, assim eu te resgatarei, assim eu te cobrirei e te trarei de volta para mim. Eita, glória a Deus! Somente o nosso Deus pode nos cobrir. Somente o nosso Deus pode nos justificar. E aí, nessa trama, nesse drama do terceiro ato, nós podemos olhar lá em Isaías 53, quando mostra a crucificação. Isaías profetiza todo o sofrimento do Deus que ama a sua criação. Esse é o terceiro ato da história. Nesse terceiro ato, aonde Jesus tomou este pecado que me separou de Deus, aonde Jesus tomou sobre ele toda a nossa maldição, aonde Jesus tomou sobre ele tudo que nos separava de Deus e toda a obra do inferno, a maldição, doença, miséria, tudo isso. Ali, Isaías 53, Jesus tomou sobre ele e lançou sobre ele e morreu na cruz. O terceiro ato termina quando Jesus dá o grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Ei, aleluia! Está consumado. Nós podemos outra vez ter o homem de volta para nós. É como Jesus tivesse falado isso: Pai, o que o homem, a humanidade não podia fazer, eu fiz por eles. Agora, Pai, eles podem outra vez voltar ao relacionamento. E a partir daí, nós vamos para o quarto ato da história, da mais bela história de amor. O quarto ato, o reencontro. E neste reencontro, é justamente neste tempo que nós estamos vivendo, desse reencontro. O amor buscando incessantemente o poema da criação. É neste tempo aonde você vai escutar: é necessário que nasça de novo. É neste tempo da graça que nós estamos nesse quarto ato da grande história de amor. No tempo da graça, aonde o Senhor está reencontrando com o homem. Porque ele jamais te abandonou. Ele jamais nos abandonou. Desde que nós nascemos, qual o pai que abandona o seu filho? Ele não abandonou, apesar de estarmos afastados dele por causa do pecado. Ele não nos abandonou. Porque desde o dia que você foi gerado no ventre da sua mãe, desde o dia que você foi concebido, a palavra no Salmo 139 diz que nós somos feitos de modo extraordinário. Ele te desejou. E desde o momento que você nasceu, aqui na terra, neste mundo, os olhos do papai já estavam pousados sobre você, mesmo você não o conhecendo. E ele já despachou anjos para estar ao seu lado, ali te cuidando, apesar de estarmos vivendo totalmente separado dele.
apesar de estarmos vivendo totalmente fora, porque não sabíamos que precisávamos da salvação, mas até que um dia chegou o dia em que eu ou você pôde reencontrar com o seu Pai em Cristo Jesus. Esse é o quarto ato, onde o Espírito Santo foi derramado. E é o quarto ato dessa história linda da criação, aonde estamos neste momento do reencontro. E eu quero neste momento fazer uma pausa para você, amado, ou amada, você que está me escutando. Preste atenção. Quantas vezes você já deve ter escutado alguém chegar perto de você para pregar o evangelho, e você pode ter zombado, você vai, que é isso? Não existe não. Preste atenção. Deus está cercando. O papai está trazendo a você a graça da reconciliação. Por isso, nós temos falado, os fins estão próximos. E aí, é neste tempo que você está vivendo, que é o tempo do seu reencontro. É necessário você nascer de novo. É necessário você voltar ao Senhor. É necessário. Porque nesse quarto ato da história da criação, que nós estamos aqui no ano da graça, é o tempo oportuno para que você possa reencontrar com aquele que te criou, com aquele que te fez. Sabe por quê, amado? Para quê? Para que aconteça o quinto ato da história dessa criação maravilhosa. O quinto ato é a grande celebração das bodas do Cordeiro com a igreja. Então, esse quinto ato ainda não aconteceu. Está lá em Apocalipse 19, 7 e 8. O quinto ato dessa grande história de amor ainda não aconteceu. Mas está para acontecer. Por isso eu quero deixar para você esse alerta. Preste atenção. Se o Senhor já não tem levantado pessoas, às vezes é alguém quem você menos espera. Está falando de amor, do amor de Deus. Está falando da sua entrega ao Senhor. Está falando de Jesus. Às vezes você pode ter zombado, criticado. Ai, vem aquele crente chato de novo. Vem aquela mulher lá, a Fátima, de novo falando a mesma coisa. Sabe por quê? Porque Deus está usando de paciência para conosco. Porque Ele não quer perder nenhum. Qual pai que queria perder um filho? Ninguém. Mas Deus, Ele entregou o Filho dele, Jesus Cristo, para que Ele pudesse colher muitos filhos para Ele. A palavra em João diz que Jesus é o grão de trigo que caiu na terra e morreu para poder frutificar. Ele morreu. E quando Ele ressuscitou, junto com Ele, nesse quarto ato dessa grande história de amor, Ele está se levantando muitos filhos para Deus. Seja você. Amado, essa é a maior história. Você saber que você tem um pai maravilhoso, que te ama e que jamais desiste. Mas essa história, o quinto ato, está próximo a acontecer. E eu gostaria de realmente encontrar com você naquele ato. Aleluia! Eu quero falar para você, se você foi abençoado, que você renda-se ao Senhor.
em o nome de Jesus Cristo. Amém? Até o próximo vídeo. Aleluia!